Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos gravar mais um podcast. Tô feliz hoje, né, porque o Vitor tá aqui comigo de novo, né, nosso aluno de publicidade e propaganda. E hoje temos mais dois docentes, professor Cauê Luz, professor Renato Campos. Sejam bem-vindos. Hoje nosso assunto é especial, ENAD. ENAD nos cursos de publicidade e propaganda. Então, se apresentem, pessoal. Vamos começar aqui pelo Vitor, dar um alô, depois o Cauê, depois temos um recado importante também do nosso coordenador, o professor Renato. Fala pessoal, meu nome é Vitor Hugo, faço parte da Nucom e sou estudante de Publicidade e Propaganda aqui na Estácio e hoje a gente está aqui com esses professores aqui que vão estar falando sobre o ENAD com a gente. É um prazer, né, seu Vitor? Eu sou o professor Cauê, sou, docente na casa na área da comunicação, em especial na área de imagem, e está sendo um prazer aqui discutir um pouquinho de ENAD, falando sobre imagem, sobre comunicação. Muito bem, eu sou o professor Renato, coordenador do curso, também docente em algumas disciplinas aqui do nosso curso. Prazer estar com vocês, aqui para a nossa equipe. E aproveitando, né, que a gente está falando sobre ENAD, a gente tem que trazer e repetir quantas vezes forem necessárias a nota 4, né, que o curso de Publicidade e Propaganda aqui da Estácio Ribeirão Preto tirou no ENAD para o curso de Publicidade e Propaganda em 2022. Recentemente foram divulgadas as notas, né? E poucas universidades no estado tiraram essa nota para a área de publicidade e propaganda. Realmente a gente deve aproveitar aqui esse canal para parabenizar a equipe, parabenizar os alunos, o professor Danilo, que coordenou o curso na época, que teve o cuidado de levar os alunos de 2022 até essa nota 4, junto com o Marcel, com o Cauê, com os outros professores que ainda fazem parte da equipe ou faziam parte da equipe na época, né? Aproveitar para dar os parabéns e enaltecer esse feito que é tirar a nota 4 no ENAD, que como vocês devem saber, vai de 0 a 5 e que garante para o curso de Publicidade e Propaganda da Estácio um aval de qualidade, uma demonstração que a equipe docente, os discentes estão engajados e que essa qualidade se perfaz ao longo do curso, ao final do processo ali, tendo a chancela do ENAD com essa nota 4. Eu acho que é o momento de parabenizar todos. Isso aí, né? Tá todo mundo de parabéns. Os alunos que fizeram a prova, né, estão de parabéns. E é isso, não é só essa prova dos alunos, né, professor? Temos também a avaliação da estrutura e tudo mais, né? Então, é um pouquinho que a gente vai explicar aqui hoje. Né? O que que é o ENAD, o que compõe ele, né? Falar das provas que eles podem encontrar e logo, logo vai ter outras turmas que também precisam realizar. Então é isso, vamos lá? Começar esse bate-papo, Cauê? Bora. Eu acho que Professor, eu acho que é até interessante, mostrar um pouquinho até os bastidores dentro do corpo docente com a estrutura dos alunos, porque aqui na Estácio a gente tem, um suporte, né, ou seja, nós temos as palestras, nós temos os exercícios, a gente tem um portal para que você se prepare para o ENAD, então e a gente tem a colaboração da Nucom, que cria eventos para gerenciar toda essa troca de informação para aqueles que estão, fazendo o curso de publicidade e se preocupa assim: "Nossa, o que que nós temos que fazer quando for fazer a prova do ENAD?". Então a gente prepara os alunos para isso, né. Então, vou contar um pouquinho como é, né. e essa preparação não acontece só no ano de ENAD, né? Ele acontece o tempo todo. Então, a gente está preparando as questões, por exemplo, de avaliando aprendizado ou da própria AVA, né? AV. Já tem questões ali preparadas para esse aluno já se acostumar com esse tipo de questão, já saber responder, né? Entre outras ações, principalmente da agência, né? Exato. E sabe o que a gente podia fazer? Podia combinar o seguinte: hoje o protagonista é o Vitor. Ele, como aluno, vai nos questionar, como se ele tivesse que fazer o ENAD e ele, como estudante, vem se questionando: "Como que funciona? O que que eu tenho que fazer? Qual é o preparo? Como que acontece? E no dia da prova", vamos fazer assim? Pode ser? Vamos Fechado. lá. Eu acho que esse mais ou menos esse bate-bola, Victor. Manda ver aí. Vamos lá. Eu queria, da parte de vocês, entender um pouquinho de como nós, como alunos, podemos nos preparar, qual que é
essa iniciativa que a gente deve tomar para o ENAD? E aí? Ok. Ó, acho que um dado essencial que o aluno precisa saber é que o ENAD é uma atividade cíclica, né? É promovida pelo MEC para avaliar os cursos. Então, tem um ano que é avaliado a área de saúde, outro ano é avaliado a área de exatas, até chegar na área de humanas, onde entra o curso de Uhum. publicidade, né? A gente teve um ENAD 2022, esse ano 2023 é saúde, possivelmente ano que vem é a área de exatas, né? Então tem essa periodicidade. Aí o aluno pode se questionar assim, já que eu não vou ser avaliado anualmente, por que que eu vou me preocupar com o ENAD, né? Como o Cauê disse, a gente tem atividades constantes aqui que vão treinando, o Marcelo também mencionou, vão treinando o aluno para isso. Porque o aluno, hoje, ele tem que se preparar não só para o ENAD, como se ele, ao final do curso, pensar em fazer um concurso, prestar uma prova, um processo seletivo, ele vai estar habituado a um tipo de questão que cai nessas provas, né? Questões mais longas, interpretativas, onde o aluno que não está preparado vai ter muita dificuldade. Então, a nossa, o nosso ponto focal é esse, preparar o aluno não só para o ENAD, como para qualquer outro tipo de processo seletivo que ele enfrente profissionalmente. Especificamente para o ENAD, tendo essa periodicidade em vista, o aluno que chegar no último ano e for o ano de ENAD, ele vai estar preparado por conta de todo esse processo que a gente já desenvolve. Legal, bacana. E dando seguimento nessa ideia e também pensando para que a gente possa entender melhor, eu queria saber de vocês também, se vocês podem nos explicar um pouquinho como funciona a estrutura dele. Vocês têm alguma prova, alguma coisa que vocês podem mostrar e apresentar um pouco de como se conduz essa avaliação? Isso é bem interessante. Esse preparo, essa relação de ver a prova é muito importante. Tanto é que todo aluno ele pode ter a prova, inclusive o gabarito, de versões de anos anteriores, né? Então eu trouxe aqui uma de 2022. E o que é legal, Vitor, é assim, a primeira informação que você deve saber é que a prova ela é dividida em formação geral, e essa formação geral ela é dividida em discursivas e as objetivas. Nos nossos treinamentos aqui com os alunos, todo o nosso programa para que o aluno entenda como é o ENAD, a gente tenta fazer questões, né? Então, o nosso BDQ, a nossa área de questão, a gente propõe questões formato ENAD. E as questões formato ENAD, elas devem respeitar alguns quesitos, né? Um deles é a quantidade de linhas, né? Então, quando você vai fazer uma resposta discursiva, então você está respondendo uma pergunta discursiva, você tem no máximo 15 linhas para poder fazer essa sua resposta. Então, você vai perceber que no cartão, né, que é do modelo, você tem todo um regulamento inicial, né? Então, ele pede para que você leia com atenção. E a primeira coisa é que você vai receber um caderno e um cartão resposta, né? Então, você vai ter esse cartão resposta para depois passar as respostas feitas. Aí você vai conferir nesse caderno as questões discursivas e as objetivas de múltipla escolha. Essas informações da prova, normalmente elas são informações gerais e específicas de cada curso. Então, por exemplo, esse modelo do ENAD 2022, nós estamos falando do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Então, são perguntas gerais e perguntas focadas na comunicação e publicidade e propaganda. E aí você vai perceber que nesse número de questões, nós temos pesos diferentes. Para as questões discursivas, são 40%. Para as questões de formação geral objetivas, são 60%. Aí, quando a gente fala das questões específicas, as discursivas são 15% e as objetivas, 85%. Ou seja, para cada área dessa avaliação, ela tem um peso diferente. Isso é muito importante que vocês se atentem, tá? Então, num geral, o peso das informações gerais, das questões gerais que não só envolvem o curso é 25%. E das específicas, discursivas e objetivas, elas são 75%.
Então, esse é uma questão importante para que você também se sinta seguro. Por quê? Você vai passar pelo ciclo universitário, por os semestres, por todas as disciplinas, e você vai ter a condição do entendimento da prova. Por quê? Porque você é atento com as aulas, com o conteúdo que nós fornecemos como docente, você vai poder responder, e o peso maior é para essas questões mais objetivas, né? Específicas. Legal, é sempre bom a gente entender como funciona a estrutura para que a gente se prepare melhor e mais atentamente também. E continuando nessa linha, seguindo esse raciocínio, outra coisa que eu percebi que realmente durante as provas, a Estácio e vocês tentam sempre trazer o ENAD presente nas provas que vocês aplicam. E como vocês nos acompanham e estão diariamente, né, com a gente, eu queria saber se vocês conseguiram perceber se existem algumas dificuldades que foram apresentadas ao decorrer desse tempo com os alunos. Sempre tem, né? Eu acredito aí que não é fácil uma prova nessa estrutura aqui, né? Vocês não estão acostumados. Então não faz muito tempo que a gente começou a fazer essas questões nesse formato. Então é tudo um treino, né? Então a gente treina também questões do avaliando A ou AV, mas eu acredito aí que vocês não estão acostumados ainda com esse tipo de questão. Então a gente tem que ter expertise, cada um no seu segmento, para poder direcionar vocês, né? Já é o treino em cada avaliação, né? Mas também está acompanhando junto, fazendo questões de pergunta e resposta, analisando junto com vocês, direcionando vocês para os treinamentos que tem da Estácio, tanto nacional como também só aqui da nossa unidade. E tem coisas específicas da publicidade e propaganda que a gente vive num mercado muito rápido, né? Tudo está mudando, principalmente o digital, e-commerce, internet, tudo isso é uma velocidade muito rápida e constante. Então, você está vendo alguma coisa nesse semestre agora que no próximo semestre vai mudar. Então, a gente tem que também estar atento para poder direcionar vocês dessa forma. E falando um pouquinho do que o Marcel acabou de dizer, dando sequência, é que quando você pensa numa prova dessa, é uma prova de 4 horas de duração. É uma É prova bastante longa, coisa. né? Acho que a maior dificuldade que o aluno tem é essa paciência, né? Para poder entender que é uma prova extensa, mas que vale muito a pena pelo, pela forma como ela é conduzida, né? Então, se você lê as questões, normalmente, como o Marcel disse, envolve atualidade, né? E você precisa fazer uma resposta em 15 linhas, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, você se preparar para ler questões mais longas e saber responder em 15 linhas. E como a gente discute em sala de aula, né? Poxa, será que o rádio vai morrer? A TV vai morrer? Não, elas modificam. Então isso vai continuar caindo. Tem coisas que vocês vão aprender e que pode ser cobrado. Mas outras coisas, como o professor Cauê comentou, né? A gente precisa estar atualizado, entender o contexto e fazer vocês também aprenderem a pensar. Interpretar esse texto, entender o que está rolando ali para poder estar respondendo da melhor maneira possível. Bacana, acho que tá completo. Renato, quer completar com alguma coisa? Acho que a gente pode virar aqui a mesa, né? Virar o jogo. Eu vou fazer uma pergunta para você, né? O que você, como um aluno, sabendo que está num curso de publicidade e propaganda, que tirou uma nota no ENAD 2022, né? 4, de uma escala que vai de 0 a 5, como é que você se sente? Como você recebeu essa nota? Como seus colegas de classe receberam? Como foi a repercussão? Bem, eu vou começar respondendo, trazendo um pouquinho de como eu ingressei na faculdade, que eu acho que vai já esclarecer bastante coisa. Quando eu decidi fazer o curso de publicidade e propaganda, uma das coisas que eu levei em consideração foi realmente a pontuação da faculdade e o conceito dela. Então, eu vi o que diziam sobre ela e eu vi também o quanto ela era reconhecida pelo mercado e pelo MEC para que eu me sentisse seguro em ingressar nela. E eu acredito que tanto aqueles que estão aqui, como eu, e aqueles que estão fora, pensam da mesma forma. Então, o ser humano ele tem sempre o costume de, para que ele tome uma decisão, ele validar isso de alguma forma. Então, o fato da gente ter uma nota 4 é uma coisa que prova que o que está sendo ensinado e o que acontece aqui dentro realmente é efetivo e gera resultado. Porque o que cria uma boa universidade, uma boa instituição,
não é só o nome dela, mas o nome dela é feito pelas pessoas que passaram aqui dentro, alunos e professores. Então, eu acredito que eu me sinto muito feliz e os outros, com certeza, mais ainda também por estarem em um lugar que é conceituado, por estarem em um lugar que é reconhecido como excelência. Complementando, é muito importante o aluno ter essa percepção também para responder as questões do ENAD. Primeiro que o ENAD é obrigatório. E segundo, se ele faz uma boa prova e ele qualifica a faculdade, naturalmente ele está sendo qualificado para o mercado. E o mercado sente um aluno formado numa faculdade que tem uma qualificação maior. Ele vai levar isso para a vida toda, né? Poxa, Exato. onde você se formou? Qual foi o curso? Né? E essa nota sempre está atrelada a tudo. E é uma coisa, como a gente comentou no início aqui, né? Não é só naquele ano do ENAD. Então, como envolve o pedagógico, a estrutura dos docentes, a estrutura física, né? E tudo que está sendo trabalhado em sala de aula, isso tem que se trabalhar todo ano, o tempo todo. Nas questões, com vocês e tudo mais. E aí ficamos com nota 4, né, que é uma nota muito bacana, né? A gente olha para essa nota, poxa, uma nota das mais altas, né? Mas está atrelada essa nota 4, tudo isso que a gente comentou aqui, né? Qualidade dos docentes. Né? Não é hoje porque está, né, geralmente só estou eu no podcast aqui, mas hoje nós estamos em 3, né? Mas a gente vê, né, que a gente tem esse diferencial, né? Então isso é mostrado, sim, com a nota inicialmente, foi o que aconteceu com você quando você olhou para essa nota e quis ingressar, mas com certeza você pode até complementar. Na hora que você chegou, aí você viu a continuidade. Onde que estava essa nota 4? Na estrutura, no material pedagógico, nos docentes, no que a gente faz, por exemplo, esse podcast, entre outras atividades que a gente tem. Na Né? metodologia, né? Como se conduz as coisas. Com certeza. Muito bom. E mais algumas dicas do dia da avaliação é o seguinte: você se prepara para ter um tempo para passar para a folha a resposta, as suas respostas. E no fim da prova do ENAD, você tem um questionário de percepção da prova. Então é interessante que você entenda isso também, que não tem peso nenhum, mas ajuda a evolução do ENAD, né? Então o ENAD, ele é um dos momentos da prova para que você responda como foi essa prova, né? Como que você, na sua percepção, você viu sobre a prova, né? Então é importante que você saiba disso também e que você lembre que não tem peso nenhum, mas é importante que você ajude o ENAD a dar sequência nessa evolução com a qualidade que ele é. Né? Muito bom. E aí você falou um monte aqui das perguntas, mas vamos só dar um gostinho de como é essa pergunta. Eu pergunto uma afirmação e respondo o porquê, né? Olha como é diferente. Não é só um anunciado e você tem que escolher entre A e E. Né? Então, o que a gente vai encontrar nessas questões? Uma questão que tem uma afirmativa, tem um contexto, tem lá um autor, e depois vem te perguntando se uma afirmação ela é correta porque vem uma outra afirmação, vem com verdadeiros e falsos. Essa nuance aí que é legal, né, nessa prova. Exato. Por exemplo, eu me lembro de uma questão que fala da área de produção gráfica. E fala de fechamento de arquivo. E nessa área de fechamento de arquivo, você tem que entender, interpretar pela imagem, mais um contexto, né? E aí você tem a pergunta e você tem que responder por múltiplas escolhas, né? Nesse caso. Então, assim, se você não tiver a percepção de analisar a imagem e só ler o contexto, a resposta pode ser errada, né? E eu lembro também de uma questão onde você tinha 2 imagens, 2 conteúdos e você tinha que fazer a leitura visual, mais a leitura dos conteúdos e responder na discursiva a sua interpretação de todo esse contexto. Então, não é simplesmente uma prova pergunta e resposta, né? Depende muito de interpretação ali. Tem que ter todo o preparo, né? E Exato. olha o desafio, né? A gente também tem algumas disciplinas que a prática é avaliada. E lá também a gente tem que transformar essa prática em algo ali que a pessoa consiga responder nas alternativas ou entenda aquilo também discorrendo todo aquele conteúdo. Então, nosso curso tem um desafio. Eu acredito que a publicidade ela tem um desafio a mais do que os outros. Né? A arquitetura também deve ser mais ou menos parecido.
né? Trabalhar com muitas coisas práticas e depois ensinar vocês não ficar só na prática. É importante, prática e teoria. Mas na hora de fazer essa prova aqui, saber, a gente sabe que vocês sabem na prática, mas também discorrer em questões no formato do ENAD. Tudo bem. Eu acredito aí que fizemos esse levantamento, né, bem bacana sobre ENAD. Para quem voltar no canal aí, a gente pode até colocar também na descrição. Se eu não me engano, professor, vai acontecer um Prepara ENAD por esses dias, né? Ah, é verdade. A gente discutiu bastante aqui a respeito do ENAD específico para o nosso curso de PP, e a gente sabe que está rolando agora o ENAD para outras áreas de conhecimento. Então, tirando essa parte que o próprio curso vai preparando o aluno para o ENAD específico do curso, a Estácio, enquanto instituição, ela prepara os alunos de cada área do conhecimento para aquele ciclo específico, né? O de 2023, amanhã mesmo nesse estúdio vai acontecer a gravação de um Prepara ENAD. Esse ano, como eu mencionei, é específico da área de saúde e é a transmissão via Teams no Brasil todo, né? Então, todo mundo que estiver ligado amanhã de manhã os cursos específicos da área de saúde vai receber esse treinamento. Tem que ficar ligado nos grupos do WhatsApp, no e-mail marketing que a instituição dispara para todos os alunos, né? Para quem quiser saber mais sobre conteúdos específicos, temos aí, né, uma gravação nossa de perguntas e respostas, que eu e o professor Cauê fizemos alguns anos atrás, né? E a professora Bia também, que já foi focal de ENAD aqui na nossa unidade, também tem uma gravação, tem um vídeo falando mais, especificando, detalhando mais sobre ENAD. Então a gente vai deixar aqui na descrição. Acho que é bacana aí o pessoal também acessar e saber mais sobre a ENAD. E aproveitem o próprio vídeo, façam pergunta aí embaixo, a gente vai responder, a gente acompanha o canal, né? Então, se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem interagir com a gente, não deixa de comentar nos comentários, tá bom? Eu acho que só ficou a questão que você não perguntou, mas eu vou já perguntar e responder, né? Poxa, se o cara quer treinar, além do preparo da instituição, também ele vai encontrar essas provas na busca online ali, vai encontrar o site com as provas antigas, né? Sim, inclusive na nossa gravação anterior, que foi para preparar para esse ENAD que nós tivemos nota 4, vocês vão ver lá o caminho, né? Então a Estácio tem um link, e dentro desse link nós temos um website te preparando mesmo para você colher as provas, para você entender como funciona, tem vídeo que te orienta também. Então não deixa de assistir o nosso episódio anterior a respeito do ENAD e acesse o link no descritivo do episódio anterior. A gente vai deixar nas descrições, nos comentários. A gente agradece, então, agradecer o Vitor aqui, nosso aluno, pelas perguntas. Aproveitar e aí também agradecer os docentes, né, por esse encontro aqui falando sobre ENAD. E a gente está de volta aí com outros vídeos, outros conteúdos. Agradecer a atenção de todo mundo. Curtem, compartilhem e até a próxima.